Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Mateus, uma passagem muito interessante da Escritura, pois é onde Jesus, o Salvador, ele afronta os seus inimigos, né, que são os líderes religiosos, né? Eu quero focar numa passagem específica, em alguns versículos, mas vamos ler todo o versículo para ter uma ideia do que se trata, né? Então vamos lá. Vamos ler aqui no versículo 1. Então falou o Salvador à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Detalhe aqui que o Salvador fala de uma maneira como se os escribas e fariseus tivessem tipo tomado, né, o lugar assim, tipo, olha, eles não poderiam estar ali, mas estão. Mas, bom, enfim. Versículo 3: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Naquela época existiam sacerdotes israelitas, né? Então realmente existia um corpo sacerdotal, né? E hoje em dia já não existe mais, porque o Salvador já entrou no lugar disso tudo. Então hoje em dia não existe mais. O Salvador aqui, apesar de ser Novo Testamento, não era Nova Aliança ainda, né? E todos estavam sob o jugo lá da lei de Moisés, né? Então vamos continuar aqui. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alagam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que significa mestre. Rabi é mestre, né? Então aqui o Salvador faz várias críticas, né, aos líderes religiosos, né? Diz que eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, né? O que é exatamente o que acontece hoje em dia. E também interessante aqui que o Salvador diz que amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Existem muitas denominações que, que até hoje em dia, né, as pessoas de maior amplitude lá dentro daquele templo, dentro daquele universozinho ali, elas ficam em lugar de destaque, em cima do púlpito, né? Tem um pastor presidente falando e tem várias pessoas proeminentes ali, líderes, né? Sentados no púlpito, né? Então é exatamente isso que acontece. Agora uma parte que eu queria chamar a atenção é essa parte aqui. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens mestre, mestre. Agora vem, ó, vós, porém, não queirais ser chamado mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Salvador, e todos vós sois irmãos. E também ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás no céu. Então esses dois versículos aqui são muito importantes, né? Ele diz o seguinte: se você chama alguém de mestre, e mestre, a palavra mestre, a palavra guia, a palavra pastor é a mesma coisa, né? Então, se você chama alguém de pastor, você está colocando essa pessoa no lugar do Salvador, né? Só há um pastor, que é o Salvador, e todos vós sois irmãos. Então, não existe uma hierarquia de presbíteros e bispos, enfim. Só tem um em cima, que é o Salvador, e todo mundo é irmão, não tem hierarquia. E também interessante também que a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Se você falar padre ou papa, por exemplo, papa e padre são palavras italianas que significa pai, né? Então você fala papa, você está falando pai, né? Então você está colocando aquele líder religioso no lugar do Criador, né? Então esses dois versículos aqui são versículos chaves assim,
e mostra o quanto as pessoas estão pecando a colocar homens no lugar do Salvador e do Criador.